Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Aconteceu, né, o tão sonhado encontro aí entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Encontraram-se e, para desespero, né, dessa ala mais radical do bolsonarismo, é, parece, né, a gente não pode cravar ainda que vai ter uma negociação, né? E assim, eu achei muito engraçado porque eu vi muitas reações, né, dessa galera que é mais extremada, né, principalmente aí dentro dessa ala bolsonarista, tentando, enfim, dar alguma desculpa para esse encontro e que não vai ter encontro, que não vai ter acordo, que não vai ter, enfim, negociação. E é bastante interessante, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, acredito que já está desesperado lá nos Estados Unidos, gente. E assim, é quase que um fato, né, que deu tudo errado, né, nessa aposta do Eduardo Bolsonaro. E eu já fiz um vídeo aqui falando do Eduardo Maquiavélico, né, que ele contou muito com a sorte, né, e ele sendo um peão, né, ou seja, um mero indivíduo nesse jogo de duas grandes nações, a desvantagem é toda dele, né. E, novamente, o próprio Donald Trump vai utilizar, né, os Estados Unidos sempre fizeram e sempre vão fazer isso, né, vão utilizar o que precisar para poder conseguir os seus objetivos. Quais são os objetivos, né, no momento, né, pelo menos quanto ao Brasil? Né, o Brasil, como presidente do BRICS atualmente, né, não se dissuadir de usar moedas regionais para as negociações, ou seja, manter o dólar, né, que, enfim, 40% da negociação, não sei se é do PIB ou das negociações mundiais, são relativas ao BRICS, né, ou seja, China, Rússia, África do Sul, Brasil, né, Índia, enfim. E o dólar não ser utilizado, né, em 40%, né, dessas negociações no mundo, né, é, é um estrago estrondoso, gigantesco. E o Trump não quer isso, né? Até mesmo porque o dólar é vinculado a várias as moedas no mundo, então isso enfraqueceria o dólar, né? É, esse é um primeiro objetivo dele, né? Eu creio que no futuro vai ficar um pouquinho mais claro esse objetivo. Um segundo objetivo é a questão da aquisição de terras raras, que a China está tá colocando muito empecilho para os Estados Unidos, né, de comprarem as suas terras raras. E o Brasil é o segundo maior país no mundo, né, com reservas de terras raras. E, né, a minha perspectiva é que os Estados Unidos eles possam querer negociar com a gente, no caso, um pedaço, né, dessas reservas, enfim, comprar parte dessas reservas de terras raras, né, e para fazer esse tipo de negociação é necessário, né, ter uma proximidade, não ter aqui a gente não tem um rompimento diplomático, mas a gente tem uma situação diplomática que está um pouco complicada, principalmente por conta, né, não só das taxações, mas também, né, de toda a celeuma que envolve, né, as taxações, enfim, as sanções a autoridades brasileiras, o que de certa forma é uma quebra de soberania, né? E aí a gente teve algumas reações, né? O, o Eduardo Bolsonaro usou leitura corporal, né? A justificativa dele para a brilhante, né? A brilhante é, tática do Trump é a leitura corporal, ou seja, ele leu o Donald Trump, o posicionamento do Donald Trump, né? E ele acha que o Donald Trump não vai fazer um negócio com o Brasil, né? É muita ingenuidade, tá, gente? Quer dizer, eu não sei se é ingenuidade ou muito provavelmente eu acredito que seja isso, né? É desespero. Desespero por quê? Ele sabe que isso vai acontecer, né? Ele sabe, ele não é tão idiota assim. Ele sabe que as negociações vão acontecer. E ele vai ficar escanteado. E ele precisa manter, né, pelo menos o seu grupo lá, a galera que gosta do Eduardo Bolsonaro, que é fã do Eduardo Bolsonaro, ele precisa manter essa galera coesa, né, principalmente acreditando em suas mentiras. Só que assim, gente, é questão de tempo até a realidade se impor, né? E ela vai se impor. E eu sei, gente, tem muita gente, tem muito bolsonarista que ele é extremado e ele não vai acreditar mesmo que a realidade se imponha. E assim, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente a gente só dá risada mesmo. Agora, o Eduardo Bolsonaro, esse a gente, né, a gente vai ter que dar, assim, se preocupa um pouco, porque ele, de certa forma, ele ferrou o Brasil, né? E
a gente vai dar muita risada porque a realidade se impondo para o Eduardo Bolsonaro significa o quê? Muito provavelmente autoexílio, que é o que ele está fazendo, né? Porque ele não é perseguido político aqui, ele não tinha nem nenhum processo aqui, né? Os irmãos deles estão aqui sem nenhum processo e a, o Alecrim Dourado ele foi para os Estados Unidos se autoexilar, né? Junto com o filhote da ditadura lá, né? O Paulo Figueiredo, para poder agir contra a sua própria nação, né? Em busca de uma liberdade a qual só ele não tem, né? Todos aqui têm, né? Só ele não tem. Porque os manifestantes do 8 de janeiro, nenhum deles estão preocupados, né? A anistia e a que já afundou e virou PEC da dosimetria, né? Ou, sei lá, PL da dosimetria, virou uma coisa que não é o suficiente, porque o que eles querem é, de fato, né, anistiar o Jair Bolsonaro. E isso não vai acontecer. E agora o Eduardo, né, conseguiu um alvo nas suas costas, né, e já que ele queria ser um alvo, agora ele é um alvo e muito bem conquistado esse objetivo por parte dele. Agora ele pode usar a narrativa de que ele é um perseguido político, né? Eu não tenho dó nenhuma, né, principalmente com pessoas que transgridem a lei e depois se pagam de coitado, né? Uma coisa que eles falavam muito, né? Exaustivamente, eu concordo, né? Bandido bom é bandido preso, né? E que o Eduardo, e, enfim, todos aqueles que são corruptos, né? Ou causam qualquer tipo de dano à nossa nação, que sejam presos, né? E essa narrativa de perseguição política ela não ocorre, quer dizer, ela ocorre nas redes sociais dele. Porém, né, não é factível e, né, acho que o motivo é óbvio, né? O próprio Alexandre de Moraes, quando ele foi colocado, né, quando ele foi instituído no STF, a própria direita, no caso direita bolsonarista aí, que hoje é bolsonarista, né? Quer dizer, não toda a direita, mas enfim, teve anuência, né? Teve anuência dessa direita, né? Na época o PT, né, que a gente tem muitas críticas ao PT, votou contra. E agora ele está lá e agora ele é ruim, né? Ao meu ver, ele está fazendo certo, né? E foi ele um dos também que votou, né, contra o habeas corpus do Lula lá no passado. E está tudo certo. É um poder independente. Arque com as consequências, né, de ter um Senado e uma Câmara ruim, né? Então, a gente teve aqui alguns deputados, alguns líderes falando, o Sóstenes Cavalcante, né? O que falar, né, de um pastor ultra radical como Sóstenes Cavalcante, né? Acho que a capacidade cognitiva, eu acho que até não dá nem para falar muito, porque é, a capacidade dele de mentir é magnífica, né? Então, ele vai falar que o tarifaço ele só ocorre por conta do atual presidente, né? Eu tenho muitas críticas ao atual presidente, mas a postura dele foi boa, foi uma postura certa, correta, de soberania, não abaixar a cabeça, não. Na verdade, eu acredito que todos esses ratos, né, que gostam de bater continência para a bandeira, seja ela russa, americana, chinesa ou qualquer uma bandeira do tipo que não seja a nossa, né, deveriam ser, né, no caso, não perseguidos, né, mas a gente não teria que ter tanto carinho com esse tipo de pessoa, né? O Brasil ele tem que vir em primeiro lugar antes de qualquer nação no mundo, tá, gente? Temos o deputado Mário Frias, né? O Mário Frias, como deputado, é um excelente ator, né? Ele, ele, ele coloca entre aspas que a reunião foi tranquila, né? E eu pude acompanhar a reunião e pareceu-me muito tranquila, né? E ele falou para repetir isso até que, né, as pessoas acreditem. Não é nem questão de acreditar, né? Até um mês atrás era improvável um encontro desse, né? E já encontrou. Tá demorando? Tá demorando. Mas é uma tratativa que não é tão simples assim, tá? Principalmente se tratando, né, do Lula ser um político diametralmente diferente do Donald Trump, né? O que causa, né, essa rusga. Só que o Brasil não é uma potência nuclear como é, né, a, a Rússia ou a China ou a própria Coreia do Norte, né? Que o Lula pode sentar na mesa e falar o que quiser. Não é bem assim, né? Mas a gente tem a nossa negociação e o Brasil sempre foi muito parceiro dos Estados Unidos e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Trump, com o tempo, ele vai entender isso.
mesmo que ele tenha os seus objetivos, ele vai tentar conquistar esses objetivos, né? Temos o Coronel Cristóforo, né? Crisóstomo, né? Do PL também, né? Ele falando, né? Que o Trump rasgou elogios na cara do Lula ao Bolsonaro, gente. Oh, meu Deus. Se tem uma coisa que o Trump não vai fazer, né? Pelo menos agora, quando entrar nas negociações, né? É falar sobre Bolsonaro, gente. Isso não vai acontecer. Ele pode até ter falado naquela carta, mas isso não vai acontecer. Se for um entrave, a negociação Brasil e Estados Unidos, ou seja, dos Estados Unidos conseguir os seus objetivos, que são aqueles dois que eu falei no início do vídeo, Bolsonaro, gente, não vai ser nem mencionado, né? Por parte do Brasil, muito menos, mas pelos Estados Unidos, jamais, jamais, tá? E temos o Flávio, né? Flávio, enfim, Flávio, eu acho que já foi um pouquinho mais esperto. Ele falou da questão, né, dos traficantes, daquela fala do Lula, que foi uma péssima fala, né? E o Lula ele consegue, muitas vezes, né, ter péssimas falas em momentos, né, ao qual ele deveria ter uma fala um pouquinho mais conservadora, né? Ele vai falar assim, o Flávio, no caso. A única soberania que o Lula defende é a de traficantes. Aí colocou, entre aspas, vítimas de usuários, né, ou vítima dos usuários, remetendo à fala do presidente, né, essa semana passada, enfim, uma fala extremamente infeliz, né? Diz muito também o que o próprio, né? Não vou falar petismo, mas o próprio lulismo prega de certa maneira, né? E a sua anuência, né? A essas relativizações, né? Sobre a lei, né? Gera alguns problemas dentro do nosso país, né, gente? E, enfim. Essa é a nossa visão, pessoal. Essa, né, é a reação dos bolsonaristas extremados. O que você acha? Você acha que o Eduardo Bolsonaro está certo? Você acha que o Eduardo Bolsonaro vai ter êxito no seu objetivo, né? Eu acredito que esse objetivo ele já foi quebrado, né? E a paranoia é um desses sintomas, a paranoia que ele está tendo agora de ser perseguido e não sei o quê. Enfim, o que vocês acham? Deixa o seu comentário aqui, curta o vídeo, tá, gente? Espalhe esse vídeo para mais gente. Lembrando, é uma perspectiva, tá, gente? É a minha perspectiva de tudo que eu tô lendo, né? Significa que tá certo? Não. Né? Significa que tá errado? Também não. É uma perspectiva. Se você gostou, né, deixa o seu joinha aí, siga o canal e comente. Pode falar o que vocês quiserem aí, eu não tenho problema, sou a favor da liberdade de expressão, né? Devida, guardado devido né, às suas especificidades, né? Ou seja, não transgredindo a lei. Fora isso, like no vídeo e até a próxima. Abraço.